Fixado. Oi, Elton. Eu vou começar com uma musiquinha aqui pra gente descontrair. Vamos chegando, gente. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, um pedaço de pão. A fé tá na maré, na lâmina de um punhal. Oh, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com a fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com a fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Aê, vamos chegando! Que massa! Como é que tá o áudio aí para vocês? Tá legal? Então eu resolvi começar aqui com a musiquinha, andar com a Fê, eu vou, que a Fê não falha nunca. Fê, você tá aí? Dá um alô aí para eu te achar mais fácil. Vamos ver se a nossa convidada tá aí. Então, gente, sejam bem-vindos à nossa Semana de Tintas de Terra no Instagram. Tá um pouco de barulho, às vezes passa algum carro na rua aí. Me avisem se o áudio tá legal, fazendo favor. Então, companheiros e companheiras, nunca antes na história deste país tivemos um evento como este. Então, eu estou muito feliz de estar reunindo aqui esses artistas e pesquisadores das tintas de terra. E hoje eu vou conversar com a minha amiga Fernanda Cardoso, que ela é arquiteta e urbanista, é mestre em engenharia civil e agora está fazendo doutorado pesquisando as tintas de terra. Então vou chamar a Fer aqui para ver o que ela vai contar para nós. A Fer vai conversar com a gente pela página do Espaço Nirvana, da Tanista, que é nossa parceira faz muito tempo já. Convidei você, Fer. Tá carregando. Oi, Má. Ei, tá me ouvindo? Legal. Oi, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá ótimo. Pessoal, ai, que legal. Tá legal aí? Já o pessoal responde. E aí, tá que bonito! Já tá com a que alegria estar aqui! Eu adorei que você colocou meu nome na música. Você viu? É isso aí, que legal! Beleza, né? Muito bom. Ô Fê, muito obrigada por você ter aceitado meu convite. Eu sei que você está aí bem ocupada, né, com seu trabalho do doutorado, tem as crianças também. Então eu quero te agradecer, antes de mais nada, por estar aqui conversando com a gente, para trazer esse conhecimento tão importante, tão precioso, né, do trabalho que você já vem desenvolvendo há anos. E eu vou passar a palavra para você. Eu quero te perguntar de onde você está falando, onde você está morando agora, e pedir para você se apresentar também, falar quem você é e onde que você está agora. Tá, obrigado, Má, pelo convite. Eu que agradeço muito por estar aqui agora, podendo falar sobre as tintas. Agradeço também o Espaço Nirvana por compartilhar o canal deles, né, para fazer essa transmissão. E, bom, eu estou bem atarefada, né, como você falou, com a tese de doutorado, mas é muito bom estar aqui falando das tintas, porque é bom para espairecer a cabeça, né, parar de pensar um pouco na tese e vamos pensar em coisas legais, né, de pintura e tudo mais. Isso me ajuda bastante.
é bom se afastar um pouco, né, para poder pensar em outras coisas, a gente volta para o que a gente estava fazendo com mais gás, né? Então eu que tenho a agradecer. E, bom, eu estou em Guarulhos, né? Eu morei no Paraná por muito tempo, agora eu estou em Guarulhos. Fiquei uns 3 anos, mais ou menos, dando aula na faculdade de Anhanguera, dando aula de arquitetura, e agora eu estou só com o doutorado. E aí eu continuo pesquisando as tintas, né? Que é essa paixão aí que a gente tem. Massa. Ô, Fer, e você é natural daí de Guarulhos mesmo? Sim, eu nasci aqui, fiquei aqui até os 17 anos, mais ou menos, e aí eu fui morar em Presidente Prudente para fazer a faculdade de arquitetura lá na Unesp. Fiquei 6 anos lá e de lá fui para o Paraná para fazer o mestrado. Massa. E me conta uma coisa, como é que você se encontrou com as tintas de terra? Como que isso veio para sua vida? Então, quando eu estava no último ano da faculdade de arquitetura, eu fui fazer aquele curso de bioconstrução no Tibá, lá no Rio de Janeiro, com o Johan Van Lenger, o Peter, filho dele. O Johan é quem escreveu o Manual do Arquiteto Descalço, ele é super famoso na arquitetura ecológica. E eu tive a honra de fazer o curso com ele, fiquei uma semana lá no Rio de Janeiro e conheci a bioconstrução, a arquitetura com terra, e me apaixonei, né? Tanto por saneamento ecológico, várias técnicas de arquitetura. E aí eu fiz o meu TCC do curso de arquitetura sobre bioconstrução. E aí, né, como eu gostei muito de trabalhar com a terra nas paredes, quando eu cheguei no mestrado foi para fazer sobre o tijolo de terra. Só que os professores me falaram que não ia ter como fazer sobre os tijolos, mas ele veio com essa opção. Ele falou, que tal você fazer sobre as tintas? E eu pensei, nossa, eu não conheço muito, né? Lá no Tibá a gente fazia reboco com terra, mas tinta mesmo não conhecia. E aí eu aceitei, comecei a pesquisar, fiz os meus testes, me apaixonei pelas tintas e comecei a fazer as oficinas. Ah, que massa, que legal. Essa música, né, que eu adaptei para o seu nome, foi até em homenagem ao a nossa parceria, né, que já vem lá do seu mestrado. E é o que eu estava conversando com o Gilberto, que também vai estar aqui numa live futura, tá aí assistindo a gente. E esses dias a gente estava falando sobre a firmeza das pessoas, né? Quando a gente sente a firmeza. E aí eu estava lembrando de como a gente se conheceu. A gente se conheceu foi por indicação do Fernando Cardoso, tem o mesmo nome da Fer, que na época também estava fazendo mestrado, que também estava pesquisando as tintas de terra, do projeto Cores da Terra, lá da Universidade Federal de Viçosa, né? E aí eu estava contando para ele que o Fernando colocou... Eu conheci as tintas de terra, entrei em contato com o Fernando e falei que eu morava em Pontal do Paraná. Aí ele falou, olha, tem uma pesquisadora, Fernanda, que ela mora em Matinhos, está aí do seu lado, e me passou o seu contato. E naquela época a gente não tinha nem o WhatsApp, não tinha esses recursos. Então a gente conversou por e-mail e a gente planejou uma oficina toda por e-mail. Não foi isso? E a gente se conheceu, isso mesmo. E a gente se conheceu no dia da nossa primeira oficina, que deu super certo, né? Que foi em março de 2015. Foi, deu super certo. Foi uma combinação bem interessante, né, Má? Porque eu vinha com toda essa técnica, essas informações teóricas, né, sobre a tinta, e você já vinha trabalhando com a aplicação dessas tintas em artesanato, né? Deu super certo a parceria. Foi muito legal, né? E tá lá até hoje a pintura na parede do Centro de Estudos do Mar, da UFR, onde foi nossa primeira oficina, tá lá intacta até hoje. Ah, que legal, bom saber. Antes dessa oficina
do Centro de Estudos do Mar, eu fiz uma oficina lá no Centro Politécnico, na Federal do Paraná. A gente pintou uma parede da sala da arquitetura, e foi a primeira vez que eu trabalhei com argila verde. E todo mundo queria pintar com argila verde, porque fica uma cor muito interessante, né? Se você pensar que é argila, as pessoas costumam achar que a tinta de terra só dá marrom. Só que quando a gente pintou com pincel. E com o tempo, aquela tinta foi descascando, foi craquelando e acabou desgrudando alguns pedaços da parede. E essa foi a minha primeira experiência com a argila verde, né? Que é aí que eu percebi que a argila verde é complicadinha, né? E o Fernando, ele me deu muitas dicas, além das receitas, né? Porque no meu mestrado eu trabalhei com as receitas do Fernando Cardoso, na cartilha Cores da Terra, e eu devo muito a ele. Muitas informações que eu consegui foi por causa do projeto dele. E ele falou das dificuldades dessa argila, né? Multimorilanita é uma substância muito expansiva. Então, ela é meio complicadinha de trabalhar. Mas, ainda assim, naquela primeira oficina que a gente fez, foi muito legal, porque a gente pintou aquele polvo na parede com os dedos. Então, evitou, né, esse problema que a gente tinha com a argila verde. E isso que é muito interessante das tintas de terra, né? Porque, por mais que a gente siga uma receita, é muito legal você usar a intuição, né? E fazer ali com o que tem ali em mãos, né? Ou fazer até com a mão mesmo, e dar resultados incríveis, né? Eu lembro bem disso, que enquanto a gente estava fazendo a oficina, você já tinha falado, você falou, a argila verde é diferente. E aí, na hora que a gente começou a tentar pintar aquele polvo com verde, a galera falou, cara, não tá indo. Aí alguém teve a brilhante ideia, com a mão tá indo. E aí o polvo ficou com um efeito polvo mesmo, né? Sim. Parece um polvo vivo, né? Se a gente pintasse com pincel, total. Ele não ia ter essa, né? Vivo. Parece que ele tá saindo da parede. Né? Pois então, Fê, eu queria que você contasse sobre o que você pesquisou sobre as tintas de terra no seu mestrado e como que você fez essa pesquisa. Como que você fez seus experimentos, quais foram os parâmetros que você usou para avaliar a qualidade delas. Para quem quiser, para quem está querendo aí pintar a casa mesmo com as tintas de terra. Conta para mim. Então, Má, da minha pesquisa, o que eu achei interessante logo no início é que, como a gente tem que, né, dar uma justificativa, explicar o motivo que a gente está fazendo o trabalho, né, escolheu aquela linha de pesquisa, eu tive que pesquisar muito sobre os malefícios, né, assim, das tintas industrializadas. E isso me motivou cada vez mais a usar as tintas naturais, né? Porque o que acontece com as tintas industrializadas, eles utilizam muitas substâncias químicas, né, tóxicas até para o nosso organismo. Quando eles pintam, qualquer pessoa pinta uma parede de um quarto, por exemplo, acaba falando, né, fica aí uns 2, 3 dias sem entrar no quarto por causa do cheiro muito forte. Essas tintas, elas são compostas por muitas substâncias químicas, né, e por vezes até cancerígenas, né, como o formaldeído, por exemplo, foi classificado pela Agência de Proteção Ambiental Americana como cancerígeno. E ainda assim existem tintas industrializadas que utilizam formaldeído como solvente. E o que eu tenho que falar aqui, né, é importante lembrar sempre, para as pessoas abrirem os olhos quanto a essas tintas ecológicas, né, ditas ecológicas, tintas verdes, né, porque às vezes a tinta só usa água como solvente e já se chama de ecológica, mas ainda assim utiliza como pigmentos, né, muitos metais pesados, cádmio, cromo, chumbo, são muito nocivos para a nossa saúde, né? E são nocivos para o meio ambiente também. As tintas são classificadas como resíduo de classe D, elas não podem ser descartadas e isso gera um impacto no meio ambiente um impacto muito negativo, né? E também agora, né, aparecem essas tintas sem cheiro. Elas são mais perigosas ainda, eu acho, porque quando você pinta um quarto, você tem essa noção de que, então já vou dormir nele porque eu não estou sentindo cheiro.
mas essas tintas continuam liberando essas substâncias nocivas, né? São chamadas de compostos orgânicos voláteis, né? Que são substâncias que assim que você pinta, ela já se volatiza, né? Ela já se torna gás à temperatura ambiente. E esse gás a gente fica inalando, isso faz muito mal para a gente. E, então, eu considero essas tintas sem cheiro pior do que as tintas com cheiro, né? Porque você fica respirando aquelas substâncias, está fazendo mal para você e você não está nem sentindo, né? Um dano invisível. E aí, com a minha pesquisa, eu pude mostrar, né, o porquê de substituir as tintas industrializadas pelas tintas naturais. E também teve todo um resgate histórico, né? Porque as tintas naturais, elas não são novas, né? Os homens, né, que habitavam as cavernas já usavam há muito tempo, né? Seja para pintar imagens do cotidiano, animais, enfim, pintar o corpo, né? Os indígenas usavam já as tintas para pintar os corpos para diversas ocasiões. Então, assim, elas não são novas. O que a gente está fazendo, né, é um resgate mesmo. Não só um resgate dessas técnicas, mas também o aprimoramento delas, né? Porque hoje a gente usa muitas substâncias que antes não usava antes. Antes não usava e a gente hoje consegue ver que essas substâncias melhoram o desempenho dessas tintas, né? Como óleo de linhaça, por exemplo, sal de cozinha mesmo, a gente usa. Então, o meu objetivo na minha pesquisa foi fazer todo esse resgate histórico, toda essa justificativa, né, do porquê a gente deve substituir, e também para fazer um teste, né, eu escolhi 4 amostras de tintas naturais e peguei uma amostra, né, um corpo de prova em que eu pintei com tinta industrializada e coloquei no equipamento de intemperismo acelerado. Esse equipamento, ele simula a radiação solar e a água da chuva, que era para a gente ver o comportamento dessas tintas como se fosse numa parede externa, né? Sujeita à ação do sol, à ação da chuva. E o que foi legal da minha pesquisa é que os resultados foram muito positivos, com exceção da argila verde, né? Que nas oficinas a gente percebeu que a argila verde ela é um pouco mais difícil de trabalhar. Então, na minha pesquisa, no final, né, depois daquele resultado todo, a gente percebeu que a argila verde, ela realmente deu ali uma craquelada, né? Mas isso a gente já imaginou que isso ia acontecer, né? Então, assim, o que foi legal da minha pesquisa foi trazer toda essa parte teórica e também, né, complementar com essa etapa experimental. E agora, na pesquisa de doutorado, eu continuo com a mesma linha de raciocínio, só que agora com as tintas de origem vegetal. E a Ana acabou de perguntar isso, se você usa tintas vegetais também. Está na pesquisa atual agora, né, Fer, as tintas vegetais. Isso. Se bem que nas oficinas, né, Má, que a gente estava usando aí as tintas minerais, a gente também usou uma tinta vegetal, né, que é a tinta de carvão. Ah, é verdade. O carvão, ele é considerado uma tinta vegetal, né? Porque o carvão, a gente amassa ele com a pedra, tritura ele, passa na peneira e depois passa num voal para ele ficar um pozinho bem fininho, para daí depois a gente adicionar o aglutinante e pintar. Então, nessas nossas oficinas, né, a gente usou bastante as tintas de terra, mas também a gente usou tinta vegetal. Fora os aglutinantes, né, que a gente usou, que foram aglutinantes naturais, né, que o mais comum de se usar de aglutinante para tintas é a cola branca, né, a cola branca PVA. E a cola branca, ela não é tóxica, né, tudo bem, as crianças usam em escola, não é tóxica. Porém, se você for fazer uma tinta 100% natural, é importante usar aglutinantes naturais. Como, por exemplo, a baba de cacto, né? O cacto que eu digo não é esse cacto pequenininho que se compra para, né, decoração. É um cacto grande, né? Chamado palma. E a goma de babosa também, né? Tanto o cacto como a babosa, você pode cortar em pedacinhos pequenininhos e deixar na água por uns 2 dias, sempre mexendo. Toda vez que você passar, você mexe. E ele vai formar uma baba tão espessa que você pode usar com tinta.
Mas eu tenho visto bastante gente falando da palma mesmo. Eu lembro que você me falou que experimentou, mas eu nunca experimentei. Eu vou mais no grude de polvilho, que eu considero melhor custo-benefício, mais fácil de encontrar, assim, para mim, para o lugar onde eu moro também, né? Mas tem vários aglutinantes naturais que a gente pode usar, né? Inclusive, a gente Sim, estava falando agora há pouco quando não é especificamente para a parede, né? Porque a parede é grande, demanda muita tinta, mas para fazer coisas menores, como os artesanatos que eu faço, eu gosto muito da gema de ovo, porque ela também é um fixador excelente. A tinta sim. dura por anos, 1000 anos. Tanto o ovo quanto o leite, né? O ovo por causa da proteína, albumina, e o leite por causa da proteína, caseína, eles são ótimos aglutinantes, mas você tem que colocar também algum aditivo para impedir o aparecimento de fungos, bactérias, né? Porque eles são muito propensos a isso. Então, o que eu recomendo é limão, né? Um fungicida natural, ou vinagre também funciona bastante. E o detalhe do óleo de linhaça é que, por ser um óleo, às vezes grosso, você tem que colocar só um pouco mesmo, assim, um copo americano, 150 ml. Porque se você Para uma exagera live. no. Se você exagera no óleo de linhaça, acaba comprometendo até a aplicabilidade da tinta. Você vai mexer, fica uma tinta com uma consistência estranha, diferente. Porque a consistência da tinta natural é a mesma consistência da tinta industrializada. Ela é grossa, né? Ela é cremosa. Se ficar Uhum, líquida, não tem problema. A única coisa é que você vai ter que passar mais de mão da tinta. Mas o objetivo uhum, mesmo é ela ficar grossa, para você passar uma, duas ou três no máximo. uhum. Ô, Fê, eu me lembro que você me contou lá atrás ainda, né, que você fez uma experiência com açafrão na parede e que daquela forma que você fez não deu certo, né? Eu tô perguntando isso porque Yaná perguntou se além do carvão você experimentou outros vegetais. Aí naquela Então, época, quando você ainda não estava nessa pesquisa do doutorado, você tinha experimentado o açafrão, né? sim, mas foi assim, foi bem básico, né? Eu coloquei só o açafrão com cola branca e água. E o açafrão desapareceu da parede, né? A coloração amarela simplesmente desapareceu em 2 dias. O que eu estou pesquisando agora no doutorado são aditivos para fixar ele. Então, eu estou buscando aditivos em outras áreas do conhecimento, né? Por exemplo, tingimentos, por exemplo, alimentos, né? O que a galera usa para manter a cor, tanto em tingimento de roupa ou tingimento de alimento também, e usar esses aditivos, né? Testar eles para a construção civil. Uhum. Ó, mais pergunta, e a Ana tá super participativa. Já usei baba de palma para pintar na parede, mas se a parede estiver na cal ou sem uma base de tinta, ela vai embora com a chuva. Tem alguma dica? Tem. O ideal é para paredes externas você usar mesmo a cola branca, ela é a mais durável. Mas se você for fazer para paredes internas que não sofrem com a ação da chuva, você pode usar baba de cacto, baba de babosa, goma de polvilho, tanto faz, né? Agora, para paredes externas mesmo, o ideal é usar a cola branca, por mais que não seja natural, né? Eu vou complementar. É muito importante também o preparo da superfície onde você vai aplicar a tinta. Então a superfície tem que estar limpa, não pode estar com mofo. Se ela estiver direto no reboco, ou quanto mais porosa estiver a parede, melhor vai ser a aderência da tinta na parede, né? Mais tempo ela vai durar. Então, eu acho que tem relação também com o que está por baixo, com a superfície onde você vai aplicar, que tem que estar bem limpinha e porosa, né, para a tinta fixar mesmo. E o ideal também é você tirar todos os vestígios de tinta industrializada que tem na parede, né? Pega uma lixa ou uma escova de aço e passa, tira tudo
para que a tinta seja aplicada direto no substrato, né? E antes de você passar também, o ideal é que você passe com um rolo de lã de carneiro, um rolo molhado, né? Assim, não tão molhado, um rolo umedecido, para dar aquela umedecida na parede para receber a tinta. Aí ela acaba fixando um pouco mais. Uhum. Aquela preparação é uma técnica que qualquer pintor convencional de parede faz, né? Antes de pintar, dá uma umedecida na parede, né? Sim, e eu recomendo também, quem gosta desse assunto, né, tá bem detalhadinho na cartilha Cores da Terra que o Fernando fez, né, o Fernando Cardoso, junto com a equipe dele da Federal de Viçosa. Essa cartilha, ela tem passo a passo de receitas, de como preparar a parede, tá tudo lá, né. Agora, essas informações todas que eu dei, elas estão também disponíveis, né, em PDF, só digitar Fernanda Cardoso, Tintas Naturais, que vai aparecer lá não só o TCC com as técnicas de bioconstrução que eu fiz, né, do Ecocentro Despertar, um centro comunitário, um projeto, mas também da dissertação de mestrado mesmo, né, testes de intemperismo e tudo mais. Lá vocês vão ver tudo certinho, os cálculos que eu fiz, os gráficos, né, que é uma informação mais técnica mesmo, cheia de números e contas, não dá para eu falar aqui certinho, né? Mas quem se interessa mesmo por esse assunto mais técnico sobre as tintas, dá uma olhada lá na pesquisa que está tudo bem completo. Legal. Ó, então você colocou as amostras de tinta no acelerador de intemperismo que você falou, né? Que é para simular chuva e sol sobre as tintas. E colocou a amostra de tinta industrial também para comparar, certo? Sim, é que assim, não existem, né, testes para tintas naturais, né? Então o que eu fiz foi pegar as tintas naturais e usar os testes que realizam em tintas industrializadas, né? Então, para avaliar esse desempenho quanto ao intemperismo, eu segui a ABNT NBR 15380, que é uma ABNT, né, uma norma técnica que estabelece todos os procedimentos para você avaliar essas tintas. Então, eu coloquei no equipamento por 600 horas e as avaliações eram feitas a cada 200 horas, né? Então, assim, foi tudo seguindo a norma. Agora, para tintas vegetais, eu também vou fazer o teste, mas para durabilidade de cor, porque já foi, né, comprovado não só por pesquisadores, mas também por artesãos que trabalham com tintas vegetais, que os pigmentos de plantas, eles são instáveis, né? A cor muda muito. Então, o meu objetivo é encontrar um aditivo e fazer ele passar por esse teste. Porque, assim, é uma pena que não existem testes, né, próprios para tintas naturais. Mas se a gente conseguir fazer as tintas naturais passarem pelos testes das industrializadas, já vai ser um grande passo, né? Porque essas tintas industrializadas, elas usam muitos aditivos químicos para melhorar a performance das tintas. Se as tintas naturais passam por esses testes, quer dizer que elas são muito boas mesmo, né? Como Sim. foi na minha dissertação de mestrado. Isso que eu quero te perguntar, quais foram os resultados que você encontrou? Os resultados, a primeira amostra que eu fiz, né, foi com cal, óleo de linhaça, caseína e sal. E a amostra, ao final do teste, acabou até clareando, né? Não escureceu, ela acabou clareando. A outra foi de tinta, a tinta de terra mais comum, né, que a gente conhece, que é essa tinta, né, marrom, que é a terra, cola e água, somente. E ela também, né, apareceram resultados satisfatórios, ela não mudou de cor, ela não descascou nem nada. Agora, a tinta com a argila verde, sim, ela deu um resultado negativo porque a argila acabou craquelando, né? E essa é uma característica dessa argila. Eu tenho certeza que se eu fosse usar outras argilas, né, seriam resultados melhores. Porque existem muitas argilas coloridas, né, disponíveis. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de argilas que a gente encontra facilmente em casas de produtos naturais, né, porque eles são usados para cosméticos, limpeza de pele, né, máscara facial. Então tem argila de tudo que é cor, rosa, vermelho, branca, amarela.
E aí, né, até verde, né, argila verde mesmo, eu encontro em casas de produtos naturais. Mas se você for analisar cada barranco que você encontra, você mesmo vai descobrir cores assim incríveis. No vídeo que eu postei, né, sobre o nosso trabalho, eu até coloquei, né, a sua foto lá, cavocando aquele barranco branco, né? Aquele barranco Porque incrível. a gente encontrou aquela argila branca, né, super espessa, né, e uma cor muito Incrível. linda. Muito incrível. Essa tinta mesmo aqui que o Thiago pintou a parede foi com a terra do barranco do sítio da minha avó em Mariporã. E lá no sítio da minha avó mesmo eu consegui 3 tons de terra diferente, né? Não sei se dá para ver certinho. Opa, tá o sol. Mas eu encontrei 3 tons diferentes no sítio. E usei Uhum. o tom mais pro marrom para pintar a parede. Mas dá para fazer tintas com muitas cores, né? Tem gente que fala, a tinta de terra só dá tonalidades ocres, né? Mas o verde, da argila verde, ele fica muito bonito, né? Você tem que aprender a trabalhar com ele. Não porque ele, né, craquela bastante que você vai desistir dele, né? Essa mandala mesmo que eu fiz foi com o verde, né? Da argila verde. O verde fica muito Ó, eu bonito. insisti nesse verde aqui que é de araucária, que eu ganhei da Mariellen, lá de Paranaguá, numa oficina que eu fiz, ela me deu esse verde. E ele fica com textura, porque ele é mais arenoso. Eu precisei Sim, passar mais demãos aqui, por causa dele ser mais arenoso. Mas ficou. Se eu quiser fazer alguma coisa com verde, eu posso fazer. Aqui onde eu estou morando também, aqui em Penha, eu não estou com nenhuma amostra aqui perto, mas eu encontrei um verde claro, lindo também, e ele, talvez por ser arenoso, um pouco mais arenoso, ele também não dá essa craquelada que a argila verde dá, sim. né? Parece que quanto mais grosso, né, ficar a tinta da argila verde, maior a tendência dela craquelar, né? Mas ainda assim, se a E gente colocar óleo de linhaça, né, é capaz que a tinta verde ela dure mais, né? sim, é verdade, o óleo de linhaça ajuda a dar até uma plasticidade para ela, né? E o mais interessante é que a gente já gosta de pintar a nossa casa com tons terrosos, né? A gente gosta daquele amarelinho, do avermelhado, do laranja, ou mesmo branco. Lá em Minas, é muito comum as pessoas ainda na roça pegarem o barro branco, que normalmente ele fica mais embaixadas, assim, em áreas que ficaram alagadas durante muitos anos, e as pessoas pegam o barro branco para passar no fogão a lenha. Fica aquele fogão a lenha branquinho, né? Com dá aquela impressão de limpeza, né? Aí ele se suja com as cinzas e a pessoa vai lá e passa o barro branco para limpar. Então, Na tem cidade essas de Milho coisas. Verde também, eles falam areia branca, eles chamam esse barro, né? Mas assim, a gente sabe que é terra, né? Por mais que seja uma lama, é conhecido como areia branca. Uhum, isso aí. Que eu ia te perguntar sobre os resultados? Ah, sim, uma coisa muito interessante que você falou e que eu carreguei essa fala para as minhas outras oficinas depois, né, que a gente teve que se separar, foi para as pessoas pintarem pelo menos o quarto onde elas dormem, né? Ah, Por sim, causa dessa toxicidade das tintas, eu achei muito interessante essa fala, assim, o quarto é o lugar onde a gente passa a maior parte do dia, né? Talvez o escritório também, mas a gente dorme ali, então é um momento que a gente tem que descansar mesmo, né? Então, se você sim. não vai pintar uma casa inteira, né? Pelo Pelo menos o menos seu o quarto, quarto. né? Mas essa frase, ela veio depois de uma crítica muito dura que eu tive, né? Porque como eu estava pesquisando as tintas naturais, eu tive que ir atrás de informações sobre as tintas e acabei encontrando uma professora
que ela trabalha com tinta há muitos anos, e tintas industrializadas. E quando eu contei para ela da minha ideia, da minha pesquisa do mestrado, eu fui duramente criticada, né? Porque ela falou assim, ah, mas essa tinta não vai pintar um prédio. E aí eu tive que explicar a ela, mas nem é esse o objetivo, né? Tudo bem, se pintar um prédio, ótimo, né? Mas o objetivo mesmo é a gente pintar, pelo menos, né, as paredes internas. E expliquei para ela toda essa questão da gente respirar as substâncias tóxicas e tudo mais. No quarto, por exemplo, é um cômodo da casa que a gente passa de 6 a 8 horas seguidas, né? Que é quando a gente está dormindo. Então, o ideal é que a gente não fique respirando essas substâncias químicas, né? Então, se você conseguir pintar pelo menos o seu quarto, já vai estar ótimo, né? E se você conseguir pintar as paredes externas, melhor ainda. Agora, essa questão mesmo de pintar um prédio, eu entendi o que ela quis dizer, porque tornar esse processo mais industrial mesmo, né? De você poder pintar prédios e tudo mais. Mas o que eu quis explicar para ela mesmo foi essa questão da nossa saúde, né? Principalmente ambientes fechados que são ali mantidos por ar-condicionado, né? Esses são os piores de todos. Não por conta do ar-condicionado em si, mas por causa da limpeza, né, dos dutos e manutenção do ar-condicionado. Muitas vezes essa limpeza não é feita como ela deve ser feita, né, regularmente. Então, dentro do ar-condicionado, ele fica sempre fazendo com que as pessoas fiquem respirando aquelas substâncias nocivas, não só das tintas, mas também de madeira compensada, de materiais usados em mobiliário, né, em escritórios. Pode parecer que não, né? Como eu falei, é um dano invisível, mas você está ali respirando substâncias nocivas, né? As tintas mesmo, foi comprovado que num ciclo de vida de 50 anos de uma edificação, elas que inicialmente ocupavam o 4º lugar no ranking de energia embutida, né? Só um parênteses, o que é uma energia embutida, né? A energia embutida é quando você pega o material e analisa todos os processos, né? Desde o seu processo de extração de matéria-prima até o processo de fabricação, uso, manutenção e até o seu descarte. As tintas que começavam no 4º lugar, no final do ciclo de vida de 50 anos, acabam ocupando o 1º lugar em energia. Isso por quê, né? Por causa das constantes reposições da tinta. Eu não sei, Márcio, se você já morou em casa alugada, né, por imobiliária, você assina um contrato, vamos supor que você fique 1 ano lá. Você, para entrar, teve que pintar a casa. E para sair, você vai ter que pintar a casa novamente. Mesmo que a pintura da casa esteja ótima, perfeita, ainda assim, está lá no contrato que você tem que devolver a casa pintada. Então, essas constantes reposições da tinta fazem ela ocupar o 1º lugar. E isso é muito prejudicial, né? Tanto para o meio ambiente como para a nossa saúde, por causa dessas substâncias que eu falei. Então, pessoas que estão aí utilizando escritórios com ar-condicionado ou a própria residência mesmo com ar-condicionado, toma cuidado com isso, faz a limpeza certinha dos dutos, porque muitas substâncias nocivas ficam ali indo e vindo, indo e vindo. A gente tem essa noção de que está respirando um ar puro, porque o ar chega geladinho, né? Mas não é nada disso. Existem muitos contaminantes nesse ar, né? Tem uma sigla que é QAI, que é a qualidade interna do ar interior, né? Então, nessa codificação, eles pegam todas essas substâncias prejudiciais e acabam encontrando não só formaldeído ou outras substâncias químicas, mas até coliformes fecais no ar que a gente respira, que fica ali indo e vindo no ar-condicionado. Então, assim, é muito perigoso, né? A questão da tinta, por isso que eu falo em toda oficina, nem que você pinte pelo menos o seu quarto, você já está melhorando muito a sua saúde. Sim, tem aquela síndrome do edifício doente, né, que a gente também já falou bastante sobre ela, né, que é justamente sintomas que as pessoas começam a sentir por conta de tudo isso que você falou, por ficar num ambiente respirando um ar de qualidade ruim. E aí dá dor de cabeça, náusea, uma série de consequências, né?
Sim, são E foi vários problemas identificado. alérgicos, respiratórios, Isso. problemas, alergias, né? Problemas na pele. Isso tudo por conta dessas substâncias, né? Foi por volta dos anos 70, mais ou menos, que a Organização Mundial da Saúde começou a avaliar esses edifícios, né? Que tinha essa alta incidência desses problemas alérgicos e respiratórios nas pessoas e começaram a avaliar a qualidade do ar interno. E também perceberam que ambientes com baixas trocas de ar, essa quantidade dessas substâncias era muito maior. Né? Então, foi em 1987 que a Organização Mundial da Saúde classificou como síndrome do edifício doente, que são esses edifícios que têm esses problemas alérgicos, respiratórios nas pessoas por conta dessas substâncias. As Legal. tintas, elas são uma das responsáveis por essa síndrome, né? E por Sim. causa desse ciclo de vida que eu falei, que ela acaba ocupando o primeiro lugar, por isso que as tintas acabam, né, sendo um alvo de pesquisa muito grande, né? Os pesquisadores focam nas tintas para descobrir ao máximo como minimizar esses problemas, né? Não só os pesquisadores, mas também as indústrias de tintas, né? Elas querem saber o que elas podem fazer para substituir. Tudo bem, já conseguiram substituir como solvente colocando a água, ótimo. Mas ainda assim, né, para pigmentos, para aglutinantes e também aqueles aditivos que melhoram a performance da tinta, sabe? Anti-espumante, aditivo secante, anti-estabilizante, enfim, é uma lista enorme de aditivos. Ainda assim, as indústrias querem melhorar a qualidade dessas tintas, mas eles precisam descobrir substâncias menos nocivas para isso. Certo, certo. Ô Fê, a Yaná perguntou aqui, ó, no caso dos resíduos da tinta feita com cola branca, eles viram plástico, né? Viram poluentes. Os resíduos, mesmo com a cola branca, jogando a real, assim. Sim, sim, com certeza. O Viram. ideal é que você utilize toda a tinta. Toda a tinta que você fizer, você tem que calcular, né? Qual o tamanho da parede que você quer fazer, né? 18 litros de tinta, né? Pela cartilha Cores da Terra, da Federal de Viçosa, 18 litros de tinta é capaz de pintar no máximo 90 metros quadrados de parede. Isso é bastante, se você for ver. Então, assim, utiliza, né, alguns cálculos só para saber a quantidade de tinta que você vai usar. Se você for fazer com baba de cacto, goma de babosa, enfim, até a seiva do caule da bananeira dá para ser usada como aglutinante, tudo bem, né, fazer o descarte, porque ele não vai prejudicar. Mas se você for fazer com cola branca, o ideal é você usar toda a tinta. Mesmo que sobre uma pequena quantidade de tinta, utilizem outra coisa, né? Faz uma mandala, faz alguma arte na parede, utiliza essa tinta de qualquer forma, né? Bom, Ou espaço guarda tem, para né? É só a retocar, né? gente usar a criatividade. Ou mesmo para retocar as pinturas, né? Que vão precisar de retoque com o tempo. Até as tintas Sim, industrializadas precisam de repintura, né? Então as tintas naturais também. Só sim. que se você faz Eu a tô. tinta com cola branca, é capaz dela endurecer, né? Dependendo do tempo que você leva para você utilizar de novo a tinta, ela pode ser que endureça. Então, o que eu recomendo é você fazer a quantidade certa que você vai e usar e para outras finalidades o que restar. Ó, eu vou te falar que aquela tinta amarela que a gente fez da primeira oficina, ela sobrou e eu guardei ela, armazenei ela ainda por uns 2 ou 3 anos e eu fui usando conforme eu precisava usar até ela acabar. Mas eu consegui armazenar, ficava assim num pote de vidro, grande até, porque sobrou uma quantidade razoável. E estava sempre com uma camadazinha de água por cima, e acho que aquela Sim. camada que manteve ela sempre úmida. Aí quando eu ia usar, misturava, colocava mais água, usava e depois guardava de novo. Essa Essa é quantidade de uma água, Má, que vantagem. você falou, ela é muito importante porque é ela que acaba conservando a tinta também, né? E quando você vai usar de novo, você mexe bastante para misturar a água com a cola e a terra
e aí você não adiciona mais água, né? Porque a princípio, quando você vai mexer na tinta, parece que ela ficou dura, né? Mas é só você misturar bastante. Se tem alguma dificuldade para misturar com a mão, pega aquela técnica da batedeira, né? A haste da batedeira, coloca na furadeira e aí ajuda a mexer mesmo, como se estivesse batendo um bolo. Essa técnica ela é muito boa, né? Para misturar todos os grãozinhos pequenos de terra. E para tinta de carvão também, eu percebi que essa técnica ela não é opcional. Na tinta de carvão vegetal é uma técnica obrigatória para você fazer, para não ficar as pedrinhas de carvão muito pequenas na parede. Sim, verdade. Para ela ficar mais fina, né? Para ela ficar mais fininha. O Marcos Antônio está perguntando onde encontra a cartilha. É só você digitar no Google Projeto Cores da Terra, da Universidade Federal de Viçosa. E aí você encontra. Está respondido já. Sobre o uso da cola, Fer, eu quero fazer uma observação. Eu entendo que a gente está passando por um processo de transição, né? A cola não é natural, porém não é tóxica. Eu acho, apesar dela dar uma plastificada, né, na terra, eu ainda acho ela aceitável por causa da questão da durabilidade e também por causa da questão do armazenamento, de poder armazenar por um período mais longo do que aquela tinta que a gente usa o aglutinante natural, que é ótimo, show de bola, mas você tem que fazer a quantidade certa e usar no mesmo dia. Então, assim, o ideal é a gente chegar na tinta totalmente natural, né? É para isso que a gente está indo. Mas eu ainda acho aceitável determinados materiais, por considerar isso, que a gente está num processo de transição. Muita gente está se surpreendendo ainda, né? Tipo, como assim tinta de terra para parede? Né? Então, vamos indo, que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar no 100% natural. Principalmente com essas pesquisas sérias, né? Como você está fazendo, procurando fixadores naturais e aditivos naturais. Então, tem cientistas, tem pesquisadores trabalhando nisso, para a gente poder chegar numa tinta de alta qualidade que seja 100% natural, né? Sim, o que eu acho hoje eu, Fernanda, acho que se você tem a possibilidade de usar um aglutinante natural, né? Aqui a gente já falou de 3 ou 4, né? A goma de babosa, a goma de cacto, a seiva do caule da bananeira, a goma de polvilho. Você, se tem como você usar esses aglutinantes, use, né? Pensando também no descarte e também na questão de fazer uma tinta totalmente natural. Mas se você for usar a cola, né, a única coisa que eu recomendo é sobre o descarte mesmo, né? Porque a questão que a cola plastifica, né? Aqui na minha casa, por exemplo, não fez tanta diferença, porque é uma casa, né, convencional, de tijolos, né? Uma casa típica de cidade. Então, eu só pintei, né? Agora, em bioconstrução, que você utiliza paredes de terra, a parede respira, né? Existe essa troca de ar entre os ambientes por causa da parede, não faz sentido nenhum você pintar com uma tinta com cola, muito menos com uma tinta industrializada, né? Então, vai da sua linha de ecológica, né, que você está fazendo. Né? Essa parede mesmo que eu pintei é tinta com cola. Ai, que linda essa mandala, hein? Adorei essa mandala aí de tinta de terra. Deixa eu tentar mostrar ela melhor aqui. Mostra aí a parede que você pintou da sua casa, essa laranja. Você falou que pintou uma com a tinta de cal e leite também, né? Ah, sim. Deixa eu tirar o celular aqui, aí eu vou mostrar para vocês. Essa foi a mandala que eu pintei com a tinta de terra. Eu usei verde, argila verde. Eu não sei se dá para perceber aqui, mas o fundo dela eu pintei com tinta de cal e óleo de linhaça e sal.
Porque com o fundo, né, marrom, eu pensei, bom, tem algumas cores que eu vou pintar que talvez não apareça no marrom, né? Esse vermelho, por exemplo. Então eu pintei a mandala inteira, primeiro com um fundo branco, para depois colocar as cores, né? Essa outra mandala aqui também, a mesma coisa. Eu pintei com fundo branco, para depois passar as cores, né? E agora vamos para paredes internas, né, da casa. A minha casa é toda branca, né, como vocês podem perceber ali. A minha casa eu pintei com cal, óleo de linhaça, sal e leite, né? O leite por causa da proteína, a caseína. A albumina é a proteína do ovo, né? Você tem que tomar um pouco mais cuidado com pinturas com ovo, por causa de fungos e bactérias, né? Bolor. É por isso que usa limão, vinagre para evitar essas coisas. Mas como as paredes internas aqui da minha casa eu pintei com leite, óleo de linhaça, sal. O sal também ajuda, né, a evitar esse tipo de proliferação, mas também é porque ele ajuda a demorar um pouco a pintura para secar, porque a pintura de cal, ela é muito conhecida, né, na cidade, é muito usada a pintura de cal no meio urbano. E você percebe que a pintura ela é meio fraca, né? Então, para você melhorar a qualidade dessa pintura com cal, você tem que colocar o óleo de linhaça e o sal, para que ele seque mais devagar e consiga ficar homogêneo, né? Mas também um detalhe que eu falo é que a pintura de cal, ela não é lavável, né? Ela dura bastante, já faz quase 2 anos que eu tô aqui nessa casa, e eu não tive necessidade de repintar, né? Ela é uma tinta muito boa, muito forte, ela não desgruda da mão, ela é uma tinta muito boa. Só que também, né, algo que eu tenho que falar é que ela não é lavável. A tinta de cal, né, antes de vir morar nessa casa, eu morava numa outra casa alugada, que eu também pintei as paredes internas todas com cal, e a minha filha pegou um giz uma vez e pintou a parede. E aí eu fiquei muito brava, né, briguei com ela, falei que não podia, dei uma bucha para ela limpar. E quando ela foi limpar, saiu a tinta, né? A parede voltou a ficar com uma cor meio creme, meio amarelo, que era da parede antiga. Então, assim, a tinta de cal ela é muito boa, porém ela não é lavável, né? Mas o objetivo, né, não é você ficar esfregando a sua parede, né? Sim. O objetivo mesmo é você pintar com as tintas naturais. Sim, eu achei legal você passou a mão e mostrou, né? Porque essa é uma das preocupações que as pessoas têm com a tinta de cal. Normalmente as pessoas pensam que a cal sai. De fato, ela vai sair se você pintar só com cal e água. Mas adicionando o leite como fixador e o óleo de linhaça, ela já vai fixar e não vai sujar sua roupa quando você encostar, né? Sim, isso mesmo, ela não sai. A gente tem só mais 5 minutos antes de cair a live. Tem algumas perguntas aqui, ó, que eu vou trazer. O Gilberto perguntou se você também fez teste de desempenho térmico com calor nas tintas. Então, o teste do intemperismo, né, assim como 47 graus dentro da estufa, porque o equipamento de intemperismo, além de ter ali a lâmpada, né, é uma lâmpada UVA 340 e também UVB. Então, essas duas lâmpadas, mais os jatos de água para simular a chuva, gera um calor dentro do equipamento. Então, além da resistência, né, à luz, à água, as amostras, né, os corpos de provas também foram submetidos a um calor dentro lá Mas ainda assim não é um teste de desempenho térmico, né? Só que as amostras foram submetidas ao calor típico da máquina, do equipamento. Legal. O Gilberto falou aqui também que o Mundano, você não vai conhecer porque você não está nas redes sociais, Fer, mas tem um artista de São Paulo que o nome dele é Mundano e o Gilberto falou que ele pintou um prédio com tintas de terra. Ah, que massa!
Show, né? Sim, no Oriente Médio parece que tem muitos, né? Muitas edificações que são pintadas, prédios de 5 andares, 6 andares, todos com terra. Não é impossível, né? É que se você for ver os insumos que a gente usa, acaba sendo um pouco inviável pintar um prédio, né? Mas que a gente consegue pintar a nossa casa, paredes internas, paredes externas, isso dá com certeza. Legal. Ó, a Maib da Matricária. Ai, que legal ter a Maib aqui. Adoro o trabalho da Maib. Depois eu vou dar um jeito de te mostrar. Ela comentou o seguinte: pintei o meu quarto com tinta feita com cascas de romã. Ai, desculpa o barulho, gente. E mudou completamente a minha relação com a minha casa. Um ótimo lugar para começar, pintando o seu próprio quarto, né? Sim. Também genipapo também é algo que eu estou pesquisando agora com as tintas vegetais, né? Urucum, genipapo, açafrão, repolho roxo. Nossa, gente, existe uma infinidade de possibilidades de se pintar com tinta, né? Bom, essa semana a gente está falando das tintas de terra, né? Mas quem sabe, né, a gente pode fazer uma semana de tintas vegetais. Isso, nossa, vai ser incrível, incrível. Gente, agora que eu tô abaixando aqui, tô rolando a barra aqui dos comentários, tô vendo os comentários e as perguntas. Tem perguntas se não embolora. A cal já é fungicida, né? Sim. A e cal aí, ela já é fungicida naturalmente. A Yaná tá dando uma ideia, Fê, que é muito interessante. Ela falou assim, ó, vocês já tentaram usar látex natural no lugar da cola? Nunca tentei. Cara, pode ser que dá certo, sim. Né? Eu acredito que sim. Pelas características, né, do látex, pode ser um ótimo aglutinante. Eu mesmo nunca tentei. Se alguém tentou aí, já compartilha com a gente o resultado. Exatamente, mas é uma boa. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Alguém perguntou se a cola branca é um polímero sintético. É acetato de polivinila, né? Polivinila. Ele é um polímero sintético, sim, né? A gente tem que tomar cuidado, como eu falei, com o descarte, né? Assim, ele não é tóxico. Existem pesquisas na Alemanha, se você pegar lá a minha dissertação de mestrado, você vai ver que tem uma parte que fala disso. São pesquisas na Alemanha que comprovam, né, que a cola branca, PVA, ela é um ótimo aglutinante, ela é utilizada para diversas finalidades. Porém, a gente tem que falar que ela não é um insumo natural, né? Ela é um polímero sintético, sim. Tem que tomar cuidado a com nossa live vai cair em 1 minuto. 1 minuto. Será que a gente encerra, então? Bom, eu agradeço a oportunidade aí, todo mundo que fez perguntas. Se vocês se interessarem, tem as minhas pesquisas, artigos e tudo que eu publiquei está tudo na internet. Eu te agradeço muito mais uma vez por você ter topado participar. E a gente tem também alguns agradecimentos, né, especiais, o Espaço Anirvana, que cedeu a página. Também a gente tem que agradecer ao Tiago, que é o companheiro da Fernanda, que sempre esteve junto com a gente nas oficinas. Nós protagonizamos, mas o Tiago sempre esteve lá dando a sustentação para o trabalho, né? Também o Leandro do Recanto de Odel, quero agradecer pelas dicas que ele deu sobre as lives. E agradecer o Fernando Cardoso, né, pelas técnicas da cartilha. Que colocou a gente em contato, que foi um grande impulsionador. E é isso, pessoal. Depois enviem suas perguntas no privado. Eu vou pegar o link do trabalho da Fer. E a gente tem que encerrar aqui, porque o nosso tempo é de 1 hora. E agora que o Instagram me avisou que está faltando 10 segundos para a gente cair. Obrigada, Fê. Obrigada, Má. Obrigada a todo mundo que assistiu. Qualquer coisa, manda me perguntar.